vamos falar um pouco aqui, Glauco, sobre o fato que está destacado nas manchetes desde o sábado, fato internacional, que é a decretação pelo Donald Trump, o início da guerra comercial dele, decretação de sobretaxas alfandegárias contra os produtos de 3 países, do México, do Canadá e da China. Nós vamos tentar ver o que está por trás disso e nós vamos tentar também enxergar que tipo de ação o Brasil pode adotar diante dessa ameaça, né? As informações básicas são as seguintes: o Trump invocou uma lei antiga nos Estados Unidos, que é a Lei dos Poderes Econômicos para Emergências Internacionais, para passar por cima do Acordo de Livre Comércio entre o México, o Canadá e os Estados Unidos, que proibiria ele de adotar uma posição como essa. Dizem os jornais, diz o próprio New York Times que está aí, que essa posição poderá ser questionada nos tribunais, mas o Trump está utilizando ordens executivas para adotar todo tipo de medida, inclusive quis tirar a nacionalidade das pessoas que nascem nos Estados Unidos, filhas de imigrantes. Isso foi rapidamente rechaçado. Porém, são tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México e de 10% sobre a China, sendo que a China já é vítima de tarifas de 19% a 25%. Então, vai aumentar ainda mais a barreira à entrada dos produtos chineses. O Trump apresentou como pretexto a entrada de imigrantes, como se estabelecer barreiras comerciais fossem parar os imigrantes, e a entrada do fentanil, aquela droga que uma hora dessas a gente vai conversar aqui, que provoca uma epidemia gigantesca de mortes nos Estados Unidos, mas cuja causa não são o México, não é a China, não é o México, cuja causa é a falta de perspectivas da sociedade norte-americana e a pobreza cultural, inclusive, que leva as pessoas a utilizar uma droga que é altamente depressiva, né? Bom, as medidas, um integrante do governo dos Estados Unidos disse que as medidas serão retiradas quando os americanos deixarem de morrer por fentanil, ou seja, uma coisa completamente sem relação com as atitudes do México e da China, que são países que estão adotando medidas muito concretas contra a circulação dessa droga. As primeiras reações foram as seguintes: o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, anunciou já uma tarifa de 25% sobre produtos norte-americanos, produtos sensíveis, produtos produzidos por estados governados pelos norte-americanos, e começou a dar sinais que ele pretende se articular com a Cláudia Sheinbaum. Mas as repercussões mais importantes, que tem desdobramentos no Brasil, foram da própria presidente dos Estados Unidos, a Cláudia Sheinbaum. Ontem mesmo, aliás, no sábado à noite, ela se dirigiu ao povo mexicano numa cadeia de rádio e TV. Nós não temos, inclusive, infelizmente, o vídeo aqui, mas nós vamos tentar colocar o link do vídeo aqui na tela. Vale muito assistir essa fala, uma fala muito incisiva, defendendo a soberania do México, classificando a atitude do Trump como irresponsável, mas ela se apresenta muito serena, Glauco, na imagem, na gravação. Talvez ela é serena mesmo, mas num contraponto ao Trump, né? Procurando aparecer para a sociedade mexicana, ela que é mulher, ela que é feminista, e ela que fez uma fala muito bonita, muito incisiva e muito serena também. A Cláudia Sheinbaum anunciou que vai apresentar um plano B nos próximos dias, numa das suas manhaneiras, suas locuções para o povo mexicano, que ela faz todas as manhãs. Disse que o México tem o plano B e tem o plano C também.
Em seguida, você vê a articulação, né? Ela se reuniu com empresários, com associações empresariais, no Palácio do Governo, recebeu o apoio dessas associações empresariais, e, inclusive, o apoio para medidas retaliatórias, que ela já disse que vai tomar. Na China, a China ironizou, num certo sentido, as medidas, lembrou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores que o consumo do fentanil é um problema que os Estados Unidos têm que tratar, que não estão tratando, e anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Vamos começar a analisar agora aqui o sentido dessa medida, né? É bom lembrar que, mesmo no fim de semana, a medida recebeu apoio de certos setores empresariais dos Estados Unidos, principalmente os produtores de aço, que não são capazes hoje de competir com aço fabricado na China, mas diversos outros setores empresariais, como a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, lembraram que essa medida vai afetar as cadeias produtivas que unem os três países, é uma receita para o desastre. Os representantes do Partido Democrata já chamando atenção para o fato de que essas medidas afetarão o bolso da população. E nós trazemos aqui dois comentários importantes. Primeiro, do Paul Krugman, economista, ganhador do Prêmio Nobel, ex-articulista do New York Times, agora tem uma página própria no Substack. Ele destaca justamente a insanidade dessa medida em relação à integração das cadeias produtivas do México, dos Estados Unidos e do Canadá. Ele lembra o seguinte, o México, a indústria automobilística é um exemplo, ele diz, mas a indústria de tecidos, a indústria de comida também. Há uma imensa articulação das cadeias produtivas desses setores. O México, por exemplo, especializou-se, infelizmente, mas faz parte das cadeias produtivas, em atividades intensivas em trabalho, em componentes, em produzir componentes para a indústria automobilística que exigem intensidade do trabalho, justamente porque os salários são mais baixos no México. O Canadá exporta petróleo para o meio oeste dos Estados Unidos por meio de gasodutos que fazem mais barato ainda esse produto para os Estados Unidos. Ou seja, não tem lógica econômica nenhuma. A revista Economist, que daqui a pouco nós vamos ver, está lembrando, inclusive, que o déficit comercial que os Estados Unidos têm em relação ao México e em relação ao Canadá, torna os Estados Unidos mais ricos, porque faz com que os produtos finais norte-americanos sejam mais baratos e mais competitivos. O que o Paul Krugman diz minha aposta é que Trump está impondo estas tarifas para mostrar que ele pode. Ou seja, é uma demonstração de dominância. E o fato de muitas pessoas estarem dizendo que essa ideia é péssima só reforça a sua determinação de mostrar que ele está no comando. Ou seja, a irracionalidade completa, inclusive, do ponto de vista dos capitais norte-americanos, né? O Wall Street Journal, que é um jornal que normalmente apoia o Donald Trump, disse que essa é a guerra comercial mais estúpida da história. E a revista Economist lamenta a medida, mas mostra que realmente é um grande problema porque os Estados Unidos têm força para implementá-la. Um dado da revista as exportações para os Estados Unidos representam 20% do PIB do Canadá. Olha que percentual importantíssimo, e 30% do México. Ou seja, 30% da produção do México é simplesmente para exportação para os Estados Unidos, para o superávit com os Estados Unidos. Das exportações mexicanas, a gente viu outro dia, 78% vão para o
dos Estados Unidos. Então, é um problema grave que o México vai enfrentar, é um problema que exige a solidariedade internacional. A revista Economist mostra ainda que o Trump não vai parar por aí. Talvez a Europa seja o próximo alvo, e ela prevê que essa atitude do Trump vai gerar caos nas relações de comércio de todo mundo, vai haver retaliação, é imprevisível o futuro. Isso nos remete, por fim, para o papel do Brasil, em dois aspectos. Um, na solidariedade ao México. Nós temos aqui a fala da Cláudia Sheinbaum, da presidente mexicana, alguns dias atrás, pedindo a coordenação latino-americana, inclusive em relação aos imigrantes. Vocês se lembram que a Cláudia Sheinbaum tentou, e a presidente de Honduras, cujo nome me foge agora, tentaram marcar uma reunião da CELAC, da Comunidade Latino-Americana dos Países. Isso foi sabotado pelo Milei, mas é preciso criar outras formas de articulação. Inclusive, o governo brasileiro, o país de maior peso da região, tem a responsabilidade muito grande de sair em solidariedade ao México, em articulação de atitudes da América Latina. Agora, tudo isso, inclusive esse possível caos ao qual a revista Economist se refere, nos mostra a importância e o atraso em que nós estamos na possibilidade de estabelecer uma parceria estratégica com a China. Isso não é algo que interessa apenas ao Brasil, é algo que interessa aos chineses hoje. Por isso essa oportunidade é tão relevante. As últimas notícias mostram que o superávit comercial da China não para de crescer, ultrapassou US$ 1 trilhão. A China está há vários anos, em 2024, num esforço de desenvolvimento da sua indústria, como alternativa, inclusive, à quebra do setor imobiliário, que ocorreu na China há cerca de 5 anos. Os chineses apostaram muito em ter uma indústria ainda mais desenvolvida. Essas barreiras que estão sendo impostas nos Estados Unidos e já foram impostas na Europa, embora não tão dramáticas, podem causar um problema grave para a China. E isso cria uma oportunidade a mais. Os chineses estão há bastante tempo tentando estabelecer uma parceria mais intensa com o Brasil, sem ser correspondidos, como mostrou o analista Elia Jabbour em artigos que publicou há pouco tempo. Então, criar possibilidades de escoar a produção chinesa, e não só a produção de origem chinesa, mas a possibilidade da instalação de empresas chinesas no sul global, na América Latina, em condições de diálogo político, não em condições do que interessa aos capitais, mas em condições de diálogo político, é uma oportunidade muito grande que não está sendo aproveitada. E essa oportunidade é real também, não só no setor da indústria, mas no setor, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico, onde nós temos uma enorme dependência no setor de tecnologia da informação em relação às empresas norte-americanas, e onde os chineses estão começando a se destacar, já tem enorme poder nas tecnologias de informação, nos aplicativos de internet, e é evidente, nós comentamos isso a semana passada inteira, estão começando a se destacar ainda mais claramente na inteligência artificial, onde o Brasil precisa se desenvolver e onde uma parceria é importantíssima. E ficamos por aqui, e é sobre isso justamente que vai falar conosco o Leonardo Folletto, né, Cláudio?